Aleluia! Nós vamos ouvir o cooperador, nosso irmão Sebastião, trazer-nos uma porção da palavra de Deus. E após ele trazer-nos uma porção da palavra de Deus, Êxodo estará louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A minha saudação a todos os irmãos e visitantes é com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão alegres, a gente vê no rosto dos irmãos a alegria estampada, porque os irmãos, aleluia, servem o Deus de milagre. Amém? E o Deus de milagre está aqui conosco nesta noite. Continue louvando e glorificando o seu nome. Com certeza você não vai sair da maneira que você entrou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para expor aos irmãos nesta noite. Uma palavra intermediária aqui no Salmo de número 40. Os irmãos que queiram acompanhar, leia aí na sua Bíblia. No Salmo de número 40, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, é um salmo muito conhecido, muito lido, né? Vamos ler. Salmo 40, verso 1, 2 e 3, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Meus irmãos, faz 36 anos que este milagre aconteceu na minha vida. No ano de 86, dia 19 de janeiro, este ato, este milagre, aleluia, que eu li aqui no Salmo 40, aconteceu na minha vida. E eu creio que também aconteceu na vida de todos os irmãos. Nós vivíamos, a Bíblia compara que nós vivíamos num charco de lodo, no pecado, no lamaçal do pecado, num poço de destruição. Mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte e nos colocou sobre a rocha e firmou os nossos passos e colocou um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos aqui Davi expressando o seu testemunho, o que aconteceu na sua vida, um milagre grande, maravilhoso. O Senhor ouviu o seu clamor. Eu estava aqui observando no versículo 1 que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi, primeiramente, ele clamou ao Senhor, porque ele estava vivendo uma situação comparada como alguém que está no charco de lodo, como alguém que está no lamaçal do pecado, sem como sair dali, tentando sobreviver. Mas diz o versículo 1 que ele clamou ao Senhor, ele gritou pelo Senhor, e diz a palavra de Deus, e ele se inclinou para mim. Davi conseguiu chamar a atenção de Deus. Eu imagino aqui, Davi chamando, e o Senhor de longe vendo, ele viu e ouviu o clamor de Davi. E a Bíblia diz que ele ouviu o meu clamor. Mas para que Deus pudesse fazer algo na vida dele, precisava do Senhor aproximar-se de Davi. Irmãos, vejo tanto que é importante a gente clamar ao Senhor. O Senhor de longe, Ele ouve o seu clamor.
De longe ele vê a sua situação, mas para que ele possa agir na nossa e na sua vida, é preciso dele aproximar e te tocar. Então nesta noite, se você está clamando por ele, tentando sair da situação difícil que você está vivendo, clama ao Senhor com voz, aleluia, bem alta, bem forte, porque o Senhor vai ouvir o seu clamor, e Ele vai vir ao seu encontro, e vai te tocar, e com mão forte Ele vai te tirar do lamaçal, e vai te colocar sobre a rocha. Aleluias! Quando a Bíblia fala sobre rocha, está falando de Cristo, está falando de Jesus. Ele é a rocha inabalável. Quem está firmado nele nunca será abalado. Porque a própria palavra diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, é como o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem tem a sua casa espiritual, sua vida espiritual diária, edificada sobre Jesus, sobre a rocha inabalável, ele nunca será destruído. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir as correntezas, mas ele permanecerá firme, porque está edificado sobre a rocha. Irmãos, veja o que Deus faz. Tira você do lamaçal do pecado e coloca sobre a rocha. Eu entendo que colocando alguém sobre a rocha, a pessoa é colocada no lugar de destaque. A pessoa recebe uma posição elevada. Ser crente em Cristo, salvo em Cristo, irmãos, é a posição mais excelente que o homem possa ter na face da terra. Ah, ser prefeito é muito bom, ser um vereador é muito bom, ser um governador, um presidente é uma posição muito elevada. Sim, é elevada, mas aqui na terra. Mas a posição de um salvo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, é a maior posição que o homem possa ter aqui na terra. Então você pode andar, aleluia, de cabeça erguida, porque você possui a maior posição. A posição de um salvo, de um representante do céu na terra. Você jovem, você irmão e irmã, você é testemunha do Senhor aqui na terra. Você é um embaixador, você é um porta-voz de Deus aqui na terra. O Senhor te tirou do lamaçal do pecado e te colocou numa alta posição para você representar o céu aqui na terra. Anunciar a palavra de Deus, salvar aquele que está fora do lugar, caído na sarjeta, no pecado, para levantá-lo e colocar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Crente não foi chamado para ficar embaixo, mas sim para ficar sobre a rocha. É na rocha que nós contemplamos a glória de Deus. Em paralelo com esta palavra, irmãos, nós lembramos de Moisés, quando o Senhor o chama e ele sobe ao monte Horebe. E diz a Bíblia que lá o Senhor fala com ele. Por quê? Porque diz a Bíblia que Moisés estava conduzindo o povo de Israel até o Egito. E chegou um momento no deserto que ele se sentiu cansado, com dificuldade para conduzir aquela grande nação. Isso acontece muitas das vezes na nossa caminhada espiritual. Nós até muitas das vezes tentamos a desanimar. Mas aí Moisés teve uma ideia. Ele disse para o Senhor: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, eu preciso ver a tua glória. Eu quero que a tua glória manifeste na minha vida, para que eu me sinta fortalecido para chegar na terra prometida. Irmãos, tem hora que a gente tem que fazer isto. Chegar diante do Senhor e pedir: Senhor, me mostre a tua glória. Manifesta a tua glória na minha vida, Senhor. Me fortalece, me anima, para eu vencer o mundo de pecado e o diabo que muitas das vezes está influenciando para nós desanimar da caminhada. E diz a Bíblia que lá no Monte Horebe havia uma rocha, aleluia, que simbolizava Cristo.
E Deus colocou Moisés na fenda da rocha, aleluia, e disse para Moisés: Moisés, homem nenhum viu a minha face até hoje, mas tu me verás pelas costas, Moisés. E diz a Bíblia que Moisés é colocado na fenda da rocha, ele se escondeu ali. Isso simboliza que nós, irmãos, para que a glória de Deus manifeste na nossa vida, é preciso que nós escondemos em Cristo Jesus. Aleluia. Moisés se escondeu na rocha e ficou ali aguardando. De repente a mão de Deus o cobriu, aleluia. E quando Deus passa, Deus retira a mão, e ele vê o Senhor pelas costas. Ele viu a glória do Senhor ali no Monte Horebe. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre a rocha que você vê a glória de Deus. É firmado em Cristo que você vê a glória de Deus. Se nesta noite tem alguém que está fora desse lugar, volta hoje. Aleluia, edifica a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Não, é sobre a rocha que é Cristo. Você que ainda não serve a Deus, aceita Jesus hoje. Ele vai te colocar sobre a rocha, lugar de firmeza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos irmãos aqui que têm anos e anos servindo a Deus. Quantas lutas você passou? Quantas investidas do inimigo contra a sua vida, contra a sua fé? Quantas coisas foi tirado de você, mas você permaneceu firme, demonstrando a Deus que a sua fé não está baseada em coisas materiais, mas a sua fé está baseada em Cristo Jesus. Aleluia, é crente edificado sobre a rocha. E diz a Bíblia que quando Moisés desce do monte, ninguém conseguia olhar para o seu rosto, porque brilhava a glória de Deus. Precisava de tampar os olhos com um véu, porque a glória era muito forte. Irmãos, o crente que está firmado em Cristo Jesus, a glória de Deus resplandece no seu rosto todo dia. O mundo vê em você que você é diferente, que você tem algo misterioso. Esses dias eu estava trabalhando e o moço chegou, olhou para mim, na mesma hora que ele chegou, olhou para mim, ele já me perguntou: você é evangélico, não é? Falei: meu Deus, como que as pessoas veem que a gente serve a Deus? Eu não estava com crachá, nada escrito de Deus aqui, mas ele viu que algo diferente havia sobre mim. Era a glória de Deus. Então, irmãos, glorifica o nome do Senhor, porque Deus te colocou numa posição muito elevada. Você é como uma cidade edificada sobre os montes, de longe alguém vê, não é isso? Não adianta se esconder, porque quando Deus opera este milagre na vida do crente, ele é transformado, ele é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vimos aqui Davi testemunhando aquilo que aconteceu na sua vida. Amém, irmãos? Deus salvou ele do lamaçal, colocou ele sobre a rocha e firmou os seus passos. Quer dizer, ensinou ele a andar, trilhar o caminho reto, não olhando para a esquerda nem para a direita, mas olhando para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E no último versículo diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca. O crente que está alegre, ele canta. Aquele que está triste, ora, não é isso? Davi testemunhou que Deus o havia colocado na sua boca um novo cântico. Era um homem que louvava o Senhor com sua harpa. Aleluias. O crente alegre sempre está cantando, louvando a Deus, mesmo que não tenha dom de cantar, né? Mas canta e louva o nome do Senhor. Então isso é muito importante. Então esta palavra que Deus deu para mim repassar aos irmãos nesta noite. Amém. Aleluia. Toda honra e toda